Menos um banner, por favor! Olá para você que acabou de pousar aqui e não faz a menor ideia do que é o Menos um Banner, vai um pequeno aviso. Esse podcast é sobre campanhas publicitárias e basicamente o episódio é todo pautado em uma seleção de cases escolhidos pelo convidado da vez. Ou seja, para que você aproveite o máximo desse bate-papo, ou para que pelo menos faça algum sentido para você, eu recomendo dar uma olhadinha aqui na descrição do episódio. E caso não conheça alguma das campanhas que a gente abordou, clica nos links para se familiarizar antes de continuar. Vai fazer uma diferença enorme na experiência, eu garanto. E ó, só para você saber, as campanhas que tiverem videocases, a gente vai colocar aqui na sequência desse aviso, tá bom? No mais, eu espero que você curta esse podcast que eu e a Luli estamos fazendo aí com muito carinho e saia daqui com muitos insights e inspiração. Agora chega de enrolar e vamos ao episódio. Viu? Aí a freguesa se interessou por uma lavadora e pediu minha opinião. Eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Daí ela quis mais detalhe, perguntou. Eu tô aqui pra isso, eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Ela falou, como assim, coisa e tal? Falei, santo Deus, quero dizer que não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que sai de casa, vem aqui e compra. Eu fui o mais honesto possível. Dinheiro da pessoa. Brastemp, não tem comparação. Comprei pra minha mulher um freezer. Ótimo. Não é assim nenhum Brastemp, mas um bom freezer. Assistência técnica é boa. Eles demoram um pouco pra vir porque estão sempre tão ocupados, né? Não é assim nenhuma Brastemp. É boa. Minha mulher gostou. A mulher ficou satisfeita. Ela até falou, tá bom esse, amore. Não é assim nenhum Brastemp. Você também não é assim nenhum Alain Delon. Brastemp, não tem comparação. Como eu estava dizendo, a minha patroa comprou essa semana uma secadora de roupa. Não é assim uma Brastemp, né? Mas ela enxuga, né, coitada? Tá lá. Eu não disse nada, porque eu pensei assim, qualquer coisa a gente põe no varal, entendeu? Porque quando tem bastante sol, tudo bem. Põe no varal, o vento passa, seca tudo. Agora, se tiver chovendo, não tem problema também. A gente põe atrás da geladeira, naquele motorzinho, ou então põe no forno, né? Agora, eu não disse nada, né? Porque não é assim uma Brastemp, né? Mas também a minha patroa não é assim tão exigente, né? Ela não tem prática. Brastemp, não tem comparação. Meu marido me deu uma lava-louça. Eu quase fiquei super contente. Não é assim a Brastemp, né? Mas funciona. Tem lá seus defeitos. Quem é que não tem? Quer dizer, às vezes ela para. Mas às vezes ela funciona. A quarta funcionou bem. Tava assim... legal, eu tava legal, ela tava legal, funcionou. Não é assim a Brastemp, né? Mas quem sabe da próxima vez, né? Brastemp, não tem comparação. Outro dia, meu pai chegou tarde em casa. Ele chegou assim, tarde. Ele chegou tarde. Sabe por quê? Ele foi no shopping sem ninguém saber e comprou uma geladeira. Quando a geladeira chegou em casa, minha mãe deu uma bronca nele. Foi uma bronca. Mas foi uma bronca. Sabe por quê? Porque minha mãe não queria uma geladeira. Ela queria uma geladeira, né? Pô, parece que meu pai não sei. Brastemp, não tem comparação. O nosso aniversário de casamento, a gente comprou um fogão, né, Foi. querida? Não é assim nenhum Brastemp, mas é um fogão. É aquela coisa de oferta, sabe, que você tem que aproveitar, né? É, não é assim nenhum Brastemp, mas a oferta... Inclusive, ele combina com a cozinha, né, querida? Tem uma luzinha maravilhosa. Não é assim nenhum Brastemp, mas combina com a pia também, não precisa combinar. Olha, quer saber de uma tudo, coisa? né? Se tudo der certo, logo, logo ele vai acabar quebrando, né? Daí sim a gente compra aquele Brastemp, né? Ela merece, né? Ah, só seus olhos. Brastemp, não tem comparação. Meu primeiro jantar foi maravilhoso. Só o frango, assim, ficou meio brancão, meio tétrico. Não foi assim nenhum jantar. Mas também meu micro-ondas não é assim nenhum micro-ondas. Você tá entendendo? Brastemp, não tem comparação. Sobe. Obrigada. Tá quente aqui, né? Tá gostosa a suquita? Você é nova aqui no prédio, né? Eu posso... Tio, aperta o 21 pra mim. Quem bebe suquita não engole qualquer coisa.
Tá tendo festinha. E tá animada, né? Eu tava ouvindo a música e aí... Acordou? Desculpa, tio. Eu vou baixar, tá? Quem bebe suquita não engole qualquer coisa. Oi! Será que vai sobrar alguma? Tem bastante. Será que vocês vão com tanta suquita? A gente vai acampar. Eu também tô com uma turminha aí fora. Nós vamos fazer um agito. Tá fim? Ó, leva mais uma. Por quê? Na boa, tio. Sua turma é bem maior que a minha. Quem bebe suquita não engole qualquer coisa. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Aqui é divertido. Aqui pode, se você não tiver vizinhos. Aqui também pode. Aqui com certeza. Aqui pode, mas não deve. Aqui é legal. Aqui é complicado. Aqui, boa sorte pra você. Invente seu jeito. Inspire-se com sexy hot. Pode ser aqui ou aqui. Fala pessoal, estamos aqui mais um dia. A gente está aqui com mais uma gravação do Menos um Banner, esse podcast que eu e a Luli pensamos para falar de criatividade. E aí vou puxar aqui minha co-host maravilhosa, linda, perfeita. Como é que você tá hoje, Luli? Hoje eu tô assim, numa vibe guerra do fim do ano, pra quem não está vendo isso, eu tô com uma blusinha militar, porque esse fim de ano é uma batalha. Estamos aí com as nossas últimas energias, acredito que a nossa convidada também, que tá todo mundo aí tentando vencer esse loop eterno desses 2 últimos anos, a gente tá chegando lá. Então, pelo menos a gente vai se divertir aqui um pouco, vamos dar umas risadinhas. É verdade. E a nossa convidada de hoje também, linda, maravilhosa, tudo de bom, chiquérrima. Exato. A gente já vai contar um pouco mais dessa carreira maravilhosa. E eu tenho certeza que a gente vai dar risada, eu falei antes que a gente vai dar risada, porque ela escolheu campanhas que são muito divertidas. Muito. Todas com um ótimo componente de humor, então realmente hoje é o dia que a gente vai rir junto aqui, com certeza. Hoje a gente tem aqui a Cíntia Fajardo, diretora-geral da Playboy Brasil, uma empresa do Grupo Globo, que é responsável por diversos canais adultos por assinatura, incluindo o Sex Hot, que a gente vai falar aqui hoje. Seja bem-vinda, Cíntia. Super obrigada, Henrique e Luli, um prazer estar com vocês. Espero que a gente se divirta sim. Falar de boas ideias, ver se a gente se inspira junto, é isso aí. Isso aí. Exatamente. Cíntia, a gente sempre pede para os convidados falarem um pouquinho da sua trajetória, né? Então, se você puder falar rapidinho, assim, eu sei que é difícil resumir, mas se você puder falar pra gente, enfim, como que você foi parar, né? Na Playboy, o que você fez da vida antes, como é que foi a sua trajetória até chegar aí? Bem, eu sou economista por formação. Olha. E aí eu comecei minha carreira nesse mercado mais de economia, né? Assim, fiz estágios em banco. E no último estágio que eu fiz estágio em empresa de petróleo, e aí no último estágio era um banco que nem existe mais, que o Bradesco comprou, mas na época se chamava Boa Vista, eu trabalhava na sede do banco, numa área de produtos, e eu tinha que desenvolver, junto com o time lá, campanhas de incentivo à venda de fundo de investimento para as agências, para, né, as equipes das agências venderem para os clientes. Mas o que eu achei mais legal disso foi que em algum momento eu tive contato com a área de marketing que ia fazer a divulgação da campanha. E aí eu fui na reunião com a agência e eu achei incrível. Eu falei, nossa, isso é legal, porque eu confesso que economia é muito chato, eu não gostei. Eu me formei porque eu não tinha outra coisa para fazer, então eu falei, eu vou terminar a faculdade. Mas gente, desculpa quem aí estiver me ouvindo e estuda economia, mas inclusive meu filho está fazendo economia, meu filho mais velho. Mas ele ama. E aí, enfim, acabou que depois a vida, gradualmente, enfim, eu acho que o universo me presenteou com essa possibilidade, foi me encaminhando para outras possibilidades e outras oportunidades que tinham uma perninha mais dentro do marketing. Então, do banco, eu tive a oportunidade de ir para uma empresa de telecom, que também já era na época, tinha sido privatizada e depois virou outra empresa e tal, e aí eu fui já para uma área mais de atendimento, depois fui para uma área de marketing, e aí assim eu fui indo. Trabalhei em editora, aí já dentro da área de marketing também, depois eu fui para o Multishow, fiquei lá 4 anos e meio, saí, fui para o Grupo RBS,
E aí voltei para o grupo que na época era a Globosat, né, que é sócia, que hoje não tem mais a Globosat, com a fusão virou tudo Globo, e a Globo é sócia majoritária da Playboy do Brasil, e cá estou há 10 anos. Entrei como gerente de marketing e 2 anos atrás eu assumi a direção geral da empresa. Boa. Então, não sei se resumi bem aí minha trajetória. Resumiu super. Foi isso. Então, vocês verem que eu passei aí por mercados diferentes, né, indústrias diferentes e há bastante tempo com marketing. Curiosamente, eu conheço economistas que foram para o marketing e eles dizem que foi bom, porque eles aprenderam a lidar com números e não ficaram só no campo da subjetividade. Sem dúvida. Nossa, é verdade. Isso é muito interessante e eu falo isso assim, com bastante propriedade, porque, de novo, desculpa os publicitários, mas assim, é bastante comum a gente ouvir que a galera acaba tendo muita facilidade com a escrita, com a criatividade e tudo mais, e menos facilidade com a parte, às vezes, de fazer um business plan, de se aprofundar num orçamento, de ter esse olhar mais de negócios, às vezes, que é necessário também, dependendo da área de marketing, porque marketing não é só a parte de comunicação, né? Você tem ali um mercado muito mais amplo. Às vezes a gente está falando de precificação, né? De distribuição, de estudos. Então, esse aprendizado da economia realmente me acrescentou muito quando eu cheguei na área de marketing para trabalhar, realmente foi um diferencial, assim, sabe? Eu tinha essa facilidade ali de lidar com números. Por outro lado, eu sempre precisava da ajuda do redator da agência de publicidade para escrever qualquer coisa, sabe? Porque eu não tenho essa habilidade. Mas aí a gente compensa, gente. Sim, mas eu acho que esse é um aspecto bem importante, assim, de falar mesmo, né? Que marketing dentro das empresas, assim, essa mistura de um lado de negócio com um lado de comunicação, com um lado de humanas, entre muitas aspas, assim. Mas acho que às vezes a gente toma, olhando de fora, principalmente, né, que é o meu caso aqui e o do Henrique, pessoas que estão não dentro das empresas como marketing, mas como prestadores de serviço para essa galera. Às vezes a gente tende a achar que são pessoas de comunicação, né, e que não são, e essa discussão sobre o negócio, esse entendimento do negócio, também é um embasamento fundamental na conversa, óbvio, sempre foi. E eu acho que cada vez mais, né, porque a gente tem visto também esse movimento, principalmente com relação à tecnologia e tal, em que marketing e produto passam a estar muito perto, então precisa ter uma visão muito bem construída de business mesmo, de objetivos. A gente tem visto áreas de marketing que são basicamente áreas de growth, então também é esse lugar, né, que é mais orientado por dados e por outros tipos de resultado, né, de performance, exato. Então, acho que essa é uma super conversa e, ao mesmo tempo, também é uma ideia meio besta que a gente tem de que os criativos são só os criativos. Daí, tipo assim, é só a galera da publicidade ou da comunicação ou a de humanas. Todo mundo pode ser criativo, deve ser criativo no que faz, assim, né? Não é um departamento. Sem dúvida, Luli, sem dúvida. Senão a gente também encaixota muito, né, as caixinhas e generaliza ali demais, como se essas pessoas só fizessem isso, aquelas ali só fizessem aquilo outro, já não dá mais para ser assim, né? Sim. E as soluções criativas têm estado cada vez mais no próprio negócio, né? No jeito de prestar o serviço, no desenho do produto, na experiência que as pessoas têm com aquilo. São coisas que vão muito, cada vez mais além do que é a comunicação em si ou a publicidade em si, né? Tem uma coisa que a gente fala muito na Contagious que normalmente não, tá? Seria um exagero, mas muitas vezes, e cada vez mais, a melhor publicidade é a que não é publicidade, né? Que ela é feita para ser outra coisa. Ela é uma ação de outra natureza, ela é uma melhoria de outra natureza, ela é uma inovação de outra natureza, e não apenas uma campanha, um filme, enfim, isso também faz parte daquele universo, né? Sim. Verdade. E são habilidades complementares também, né? Enfim, acaba que a pessoa que está mais analítica ali, olhando para os dados, vai dar insumos importantes para a galera da criação. Então, assim, é isso. Um ajuda o outro. E eu acho que, especialmente, a gente pode falar um pouquinho mais profundamente depois sobre o seu papel e o que vocês estão fazendo hoje, né? Especialmente no Sexy Hot, porque eu sei que é muito isso, né? É growth, tipo data-driven, então, assim, é muito resultado ali na ponta, então depois a gente pode se aprofundar um pouco mais a respeito disso, mas antes eu queria trazer um ponto aqui, só para a gente
já tirar o elefante da sala aqui, se é que tem um elefante nesse cômodo, porque eu acho que não tem nenhum, mas você foi do do financeiro para, enfim, TV e foi parar em canais adultos, né? E eu acho que tem como passar por esse bate-papo sem perguntar assim, o que as pessoas perguntam para você, o que acontece, qual é a reação delas quando você fala que você trabalha com conteúdo adulto? Assim, tem alguma coisa, tem alguma percepção errada, concepção errada ou alguma coisa assim que sei lá, sempre gere curiosidade, alguma coisa nesse sentido? É curioso, né? As pessoas têm curiosidade, né? Normalmente elas têm curiosidade, assim. Eu não sei se foi sorte ou não, mas assim, até hoje eu não me deparei com nenhuma situação constrangedora ou difícil, mas acho que as pessoas têm muita curiosidade em saber, assim, nossa, como é que você foi parar aí? Você sempre... O que muita gente pergunta assim, mas você sempre quis? Foi algo que você procurou? Ou você... como foi parar ali, né? Então as pessoas têm essa curiosidade, assim, mas, né, pornô, porque é pornô, né? Então eu acho que não é uma coisa, assim, que passa pela cabeça de muitas pessoas trabalhar, né, nesse mercado. Mas o que eu falo para todo mundo é que, assim, para mim foi um pouco natural, porque quando eu fui para a Globosat trabalhar inicialmente no Multishow, lá no espaço físico dos escritórios de toda a Globosat, todas as salas têm inúmeras televisões espalhadas, passando todos os canais do grupo. Então, se você entrava no Multishow, eram as televisões passando a programação do Multishow, se você entrava no GNT, estava passando a programação do GNT, se você entrava na sala do Sport TV, e assim vai. E é um prédio enorme, então eram inúmeras televisões. Então, assim, e eles têm inúmeros canais, né? São muitos canais de TV por assinatura. Então, eu já convivia um pouco com essa coisa do conteúdo. Então, assim, eu estava ali trabalhando pelo Multishow, mas eu poderia estar trabalhando com outro gênero de conteúdo. Então, eu via muito como um gênero de conteúdo, um conteúdo de entretenimento, que naquele momento, quando eu entrei, era mais voltado para o mercado de TV por assinatura. Hoje a gente está mais voltado para o streaming, né? Com todas as mudanças aí que estão acontecendo no mercado, na indústria. Então, para mim, não foi assim tão chocante. Não foi algo que eu realmente acordei e sonhei, né? Quero trabalhar com pornô. Não foi, mas foi também super natural quando teve a oportunidade. Tanto é que eu saí do Multishow para ir para a RBS. Quando eu voltei, foi porque justamente surgiu uma vaga na Playboy e aí me perguntaram, você toparia fazer uma entrevista? Eu falei, claro. E aí fui lá, conheci e tal, e achei super interessante. Mas posso falar só mais uma coisa? Tem uma coisa curiosa, né? Quando a gente vai contratar alguém, qualquer vaga, do estagiário a um coordenador, a gente deixa muito claro, né? Olha, é uma vaga para o Playboy do Brasil, a Playboy do Brasil distribui esses canais pornôs. Dependendo do que você vai fazer da sua atividade, você vai ter mais contato ou menos contato com o conteúdo, mas é fato que você vai ter contato. Se você for da área de conteúdo, você vai assistir todos os dias, 8 horas por dia. Se você for da área financeira, administrativa, por exemplo, você não vai ter um contato diário com ali a tela. Mas você vai ouvir o nome dos filmes, porque você vai ter que cadastrar na Ancine, você vai, entendeu? Em algum momento você vai ter contato com o conteúdo. E é importante que você se sinta confortável com isso. Então, a primeira coisa que a gente fala, tipo, se você não se sentir confortável, cara, não segue aqui na entrevista, porque você tem que estar, tipo, ok que você vai trabalhar com este tipo de produto. Se você fosse trabalhar numa empresa que vende prego ou numa empresa que vende cigarro, você pode até não fumar, mas você tem que se sentir confortável. Sim. Porque aquele é o produto que a empresa que você trabalha vende, você vai fazer tudo para ajudar aquela empresa a performar, né? Então, se você é contra aquele consumo daquele produto ou daquele serviço, cara, você não está no lugar certo, né? Então, tem esse ponto. Nossa, engraçado, sim, porque claro. Eu fui no escritório de vocês, acho que 2 anos atrás, mais ou menos, e aí, cara, assim, eu vou falar 2 curiosidades, né? Uma que tem várias telas de fato, como você falou, e fica passando ali, tipo, direto, e eu fiquei, cara, deve ser curioso você trabalhar, tipo, depois de um tempo, depois agem, né? Mas assim, no início deve rolar um estranhamento. Mas o mais legal foi que depois a gente subiu para reunião, e eu acho que a Cíntia não estava, mas estavam outras meninas lá, e são as meninas que comandam o canal. São 3, 4 mulheres
E, cara, a conversa foi sensacional, assim, o olhar que elas têm, sabe? A forma como elas estão querendo mudar, inclusive, o olhar, tirar o olhar masculino, trazer o olhar feminino, sabe? Então, enfim, eu achei incrível e acho incrível, tipo, e admiro bastante o trabalho que estão fazendo. Então, parabéns. Legal, obrigada. Vou só te que comentar uma coisa. Uma pequena correção. Na verdade, realmente, a gente 80% de mulheres lá, todas as gestoras são mulheres. E não é que a gente queira tirar o olhar masculino, na verdade a gente quer incluir o olhar feminino, né? A gente quer trazer o olhar feminino, porque o olhar masculino ele já existe, a gente não quer deixar de ter, porque a gente tem que atender a todos, mas acho que a gente precisa também trazer a mulher, porque tem mulher que gosta, tem mulher que se excita com o conteúdo, né? Tem essa questão que é do auditivo e do visual, né? Que o conteúdo audiovisual traz pra gente esse estímulo. E tem gente que gosta. Então, se gosta, a gente quer ser um ambiente seguro e conteúdo bacana e oferecer uma curadoria para essas pessoas, sejam mulheres ou homens. Vamos mudar de ambiente um pouco. Vamos mudar de ambiente um pouco. Vamos começar, então, por Brastemp. Não é uma Brastemp. Na real, não dá nem para chamar de campanha, né? É uma coisa maior do que uma campanha, um conceito criativo, uma história mesmo, assim. E a gente adora quando tem coisas desse tipo aqui, porque sempre tem muito assunto pra gente falar, né? Então, acho que primeiro é te perguntar por que tu escolheu essa. Cara, assim, me marcou, primeiro porque é um bordão que até hoje ficou grudado, assim, é um chiclete, né? E eventualmente a gente até pode se pegar brincando, falando, fazendo referência a qualquer outro produto, pode ser que, sei lá, um batom, né? E aí eu falo assim, tá bom, comprei esse batom aqui, não é uma Brastemp, assim. Então isso virou quase que um sinônimo para, né, dizer que aquilo ali é um produto de qualidade ou não, né? Então, esse trabalho que foi feito com esse conceito, né, como você falou, com essa campanha de branding e de awareness. E, cara, eu achei muito sensacional o quanto... assim, essa campanha é antiga, né, gente? Deve ter, sei lá, uns 15 anos ou mais, talvez. Ela foi veiculada inicialmente em 91. 91, atenção. Gente. Ela seguiu até os anos 2000, tá? Mas ela começou em 91, o que é uma coisa muito louca. Sim. Não, muito louca, porque eu estou tem 15 anos, né? Quer dizer, infinitamente mais. Ou seja, se ela começou em 91, veja bem, eu era jovem, morava com meus pais. E eu casei bem cedo, assim, para a geração atual. Eu saí de casa com 22 anos. Eu me formei e fui morar com o pai dos meus filhos. Então, em 91, eu ainda não estava casada. Então, assim, eu não tinha ainda minha própria geladeira, meu próprio micro-ondas, meu próprio nada. Mas quando eu, né, casei e fui montar minha casa, eu lembro que a Brastemp era uma referência, era um objeto de desejo do que a gente queria ter, e muitas vezes, assim, não dava o dinheiro para comprar aquela, e é como mostrava nas propagandas, né, dos comerciais, e aí você tinha que comprar outra lá de segunda linha, mas você queria ter mesmo, era a Brastemp. E isso me marcou tanto que, assim, honestamente, hoje pode ser que tenham produtos e outras marcas tão boas quanto, ou até melhores, mas na minha cabeça ficou marcado que Brastemp é sinônimo de uma marca de qualidade. Então, quando eu vou comprar alguma coisa, eu olho, eu posso até no final não comprar, mas ela vai estar incluída na minha pesquisa. Sabe? Sim, assim? Ou vai ser o início da busca, assim, né? Bom, sei lá, vou trocar meu fogão. Vamos ver o que tem na Brastemp. Isso. E eu tenho alguns produtos Brastemp mesmo. Então, assim, isso realmente eu fiquei impressionada com o poder dessa campanha. Claro que também ela teve vida longa, né, gente? Vocês falaram aí, mais de 10 anos sendo exibido, né? Isso, Ela foi ao ar até 2003. De 2003, né, Henrique? Até 2003 foi a última campanha que fizeram, que foi com Luiz Fernando Guimarães, Fernanda Torres e André Beltrão. Tô aqui, ó, o homem dos dados. Nossa, ó. E depois, em 2017, rolou um revival. Que foi bem divertido, inclusive. Assim. Olha, esse eu não lembrava. Esse eu não lembrava. É bem divertido, é uma brincadeira com os memes, assim. Então, eles trouxeram a Glória Pires, Suzana Vieira, Carolina Ferraz, a Bela Gil, assim.
e fizeram uma zoeira, tipo, vale a pena, assim, depois eu vou colocar o link pra galera acessar na descrição do episódio. Mas o curioso é que o insight, segundo eu vi numa matéria aqui, é que o insight para a campanha veio justamente de uma pesquisa que eles estavam fazendo, em que as pessoas que não tinham Brastemp ficavam tentando se justificar, assim, sabe? Tipo, quase que se pedindo desculpa por ter produtos de outra marca. Gente, sensacional. Então, assim, eles já tinham, de certa forma ali, algum nome, mas também, assim, era uma pesquisa da Brastemp, então talvez as pessoas estivessem meio intimidadas, tipo, não, eu tenho outro produto, porque, né, você não está pela Brastemp. Sim. Mas é muito legal, né, como que, assim, uma pesquisa pode gerar um insight para uma campanha que durou, né, mais de uma década. E aquele formato, né, meio documental, assim, todo mundo sentadinho na poltrona, cara, aquilo também eu achei uma sacada, assim, Sim. Impressionante, porque eles não mostravam o produto estava lá no final, né, e era, enfim, tinham várias ceninhas divertidas, né, várias historinhas divertidas. Sim. Eu acho que é bem isso, né? Essa conexão direta com a pesquisa, porque juntando essas duas informações, né? Tipo, olhando por esse ângulo que tu trouxe, Cíntia, juntando com essa informação que o Henrique trouxe, é tipo, claro, eles transpuseram a pesquisa pra tela, pro resultado final. Tipo, vamos emular aqui essas entrevistas em profundidade que a gente fez para tentar entender o comportamento das pessoas e fazer nesse formato. E acho que é realmente... Porque o conceito é tão forte, é tão importante essa história, e é realmente um balizador. Virou uma medida, né? Virou uma métrica, assim, de uma coisa boa ou não é. E é até hoje, de fato. Então, acho que eles realmente construíram isso, tipo, eles são a referência do que é uma coisa boa, independente do que seja. Mas eu acho que esse ponto que tu traz é ótimo, que é também precisamos enaltecer esse formato, porque isso não era uma coisa comum, não é ainda uma coisa, né, assim, amplamente usada, talvez hoje até porque remeta muito a eles, enfim. Mas era uma coisa muito nova fazer esse formato, assim, um depoimento, né, documental, encarado dessa forma, tratado como alguém ali dando um depoimento como se fosse de verdade. E tem uma narrativa maior, né? Realmente parece que a gente está ouvindo um trecho de uma conversa, assim. Então ela tem... É um conto, assim. Tipo, a gente se sente... A gente tem uma história com começo, meio e fim, assim. Meu marido comprou um não sei o que, mas aí não sei o que. Sim. Então é quase um sketch, assim. O formato é realmente muito bom, né? E tem... nessa mesma matéria, que se eu não me engano do Meio Mensagem, eu posso tentar botar o link também na descrição, gente, para quem quiser depois pesquisar, porque é bem completa. Eles falam que, se eu não me engano, o primeiro filme foi dirigido pelo Fernando Meirelles, e a ideia de colocar esse cenário foi exatamente para focar no texto e não distrair ninguém com outras coisas. Então, assim, é bem interessante. E o formato, ele ficou tão popular, assim, que um dos atores foi fazer uma peça e ele montou o cenário porque as pessoas já estavam acostumadas com aqueles códigos, né, ali, tipo, que todo mundo já conhecia. Então, tipo, ele montou o cenário no espetáculo dele. Sensacional. Nossa, muito bom. Quer dizer, você tem uma geração aí de pessoas que viveram ali, passaram, né, por essa década ali, sendo expostas a esse comercial, que tem esse balizador aí de uma Brastemp ser, né, ali a referência de qualidade. Não agora para a geração mais jovem, porque não foi impactada, né, mas para minha faixa etária e algumas outras no entorno, assim, enfim, eu tenho 46, mas que é isso, né, lá em 91 eu estava com 15 anos, 16, né, então eu já estava ali sendo exposta a esse comercial, né. Sim. Nossa, total, e pra mim também é assim, eu também me pego falando isso, sou um pouco mais nova que tu, mas ficou assim também, eu acho que tem aí realmente tem um legado que segue, assim, fazendo muito sentido, e acho que tem uma coisa que, por mais que tenha vários atores, e eles inclusive depois tenham colocado atores famosos, como a gente já falou, né, tem alguns personagens ali que são reconhecidos e reconhecíveis, que vai ser também uma coisa que a gente vai falar depois, já dando um spoiler aqui, que a gente já mencionou, do tio da Suquita, que é a mesma coisa que aconteceu, né? Então também a gente cria, acho que foi também uma época, sei lá, pensando no cara da Bombril também, foi um pouco essa época, assim, de grandes atores de comerciais mesmo, né? Esse lugar que era isso, era um papel, né?
precisava de uma atuação mesmo, você precisava ser um ótimo ator ali nesse tipo de história, nesse tipo de propaganda. E isso ficou muito presente para essas personagens, assim, né? Sim. E eu acho muito maravilhoso ali. Depois, acho que tem um pouco desse espírito do tempo navegando, porque quando entra Luiz Fernando Guimarães, Fernanda Torres e tal, acredito eu pela data aqui, que é meio época dos normais, é um pouco, sim, né? A gente pega um pouco o que estava acontecendo ali também, assim. E provavelmente não pegaram no início da campanha, porque possivelmente queriam dar aquela credibilidade de parecer pessoas comuns, né? E dando seus depoimentos, e não as pessoas famosas, né? É isso que saiu da pesquisa, então é como se eu estivesse ali entrevistando uma pessoa na rua, né? Uma pessoa comum, que poderia ser a pessoa que está sentada em casa assistindo aquele comercial, que está realmente sendo reverberando para ela ali, né? Sim, é relacionável, né? Uhum. Sim. Agora, a gente falou de trabalho aqui, né? Da curiosidade que as pessoas têm em relação ao seu trabalho, mas eu recebi aqui um casal de amigos que um deles trabalha na Brastemp. E assim, olha, cara, não tem como você falar com ele. E isso não surgiu o tempo inteiro. Qualquer coisa vira brincadeira. Já deve estar de saco cheio. Todo mundo que trabalha na Brastemp deve ficar de saco cheio. Veio a comida aí. A gente pediu um negócio. A gente não gostou. Não é assim uma Brastemp. Cara, não tem como. Imagina. É impossível, cara. Mas enfim. Tudo vira referência. Agora eu queria comentar uma outra coisa que pode até depois da liga pra gente falar da outra campanha do tio Suquita. Um comentário. Eu fui assistir de novo a campanha da Brastemp e eu não assisti todas. Eu assisti alguns videozinhos, né? Porque, enfim, foram inúmeros. Mas um ponto me chamou a atenção, que é comum daquela época, né? Lá da época dos anos 90, que foi o que aconteceu também, guardado ali as devidas proporções, mas fazendo um paralelo similar ao que aconteceu com a história do tio Suquita, que, pelo menos, os comerciais que eu vi eram todos assim: o homem comprou a geladeira para a mulher falando que ganhou de presente do marido. Aí tinha uma outra que era o filho falando que o pai dele comprou para a mãe. Então, todas eram a mulher que estava sendo presenteada, entendeu? Com os produtos e equipamentos de cozinha, como se o lugar dela fosse na cozinha. Né? E o homem é o desinformado, perdido, que faz a coisa errada, não entende nada da casa, comprou, né? E comprou errado. É isso. É o provedor, o único papel dele é prover o dinheiro, e ainda por cima e ainda por cima faz errado. Então, curioso, né? Como quando a gente volta nessas campanhas do passado, como a gente vê esse lugar que a mulher era posta. E aí, por isso que eu falei que ia fazer o link com a história do tio Suquita, por isso que eu trouxe essa campanha, porque eu lembro que ela também me marcou, mas não por essa razão, porque na época eu não me dei conta disso. Como eu acho que muitas mulheres também não se davam conta. Perfeito. Né? E hoje as pessoas não aceitariam isso, né? Exato, até me marcou assistindo de novo também dessa da Brastemp, uma que é o depoimento de uma empregada doméstica, que também é uma coisa que hoje também. Né, não, também. Assim, não envelheceu muito bem, não, essa história, porque, né, essa conversa já mudou muito de lugar, assim, é um pouco, meu patrão, minha patroa, não sei o quê. Então, ela de uniforme, né? Eu vi essa também. E é muito interessante, realmente, a gente fazer essas visitas ao passado e ver como a gente ainda tem muitas casinhas para andar, mas como a gente já andou várias, porque essas coisas não passariam, não estariam rolando desse jeito, assim. E o quanto, por outro lado, como tu falou, né? A gente não percebia. E aí, por isso que a gente tem tanto BO enraizado dentro da nossa cabeça até hoje. A gente tenta desconstruir todos nós, né? Homens, mulheres, a gente tá aí tentando desconstruir uma série de coisas, porque a gente foi bombardeado com esse rolê por muito tempo, né? Agora, também, olhando o outro lado da moeda, também, assim, muitas vezes isso tudo era um retrato também da sociedade daquela época, né? Então, a gente vinha de uma geração que muitas mulheres eram, sim, donas de casa. Minha mãe era dona de casa. Então, ela tinha realmente esse lugar. O meu pai era, assim, o provedor. Então, era a típica família, entendeu? Classe média brasileira. Então,
quando eu vejo um comercial daquele, ele não me causava estranheza na época, porque ele retratava o que acontecia na minha casa, ele reproduzia o que eu via na casa dos meus amigos e tal. Então, era comum, por isso que era difícil a gente, né, quando você é mais jovem, então, imaginar que aquilo ali tudo estava errado, né? Sim. Total. Eu acho que isso, inclusive, mostra, assim, como o papel, como pelo menos parte dos publicitários começaram a enxergar o papel que eles têm, né? Porque antigamente era isso, a gente retratava, né? Eu aqui, os publicitários retratavam o espírito da época ali, tipo, a sociedade que a gente vivia e tudo mais. E hoje, o que eu vejo é que as pessoas entendem que tem um propósito maior, que é não só retratar o que tem hoje, mas desconstruir, né, as coisas que Sim. a gente quer ver de mudança. Então, muito se discute sobre isso. Coisas novas. Exatamente, né? Mas a publicidade ela tem um papel importantíssimo em fazer, né, em botar essas mudanças para frente. Então, tem muita gente que reclama, muito publicitário mais antigo fala, não sei o quê, mas a publicidade agora se tornou quase que é todo mundo militante, não sei o quê, você tem que fazer, tem que ter alguma causa, tem que ter um propósito. Mas é por isso, né? Porque assim, olha o impacto que teve, todo mundo aqui falando, o quanto essa campanha impactou a gente, sabe? Quanto a marca Sim. ficou na nossa cabeça como um parâmetro de qualidade, mesmo se a gente saber se de fato né? Então, assim... Então, assim... E aí a gente vê o poder, né? A gente vê o poder, exatamente. E quando a gente vê campanhas que... A gente sabe que tem várias campanhas que vieram desconstruindo hoje em dia, né? Muitas campanhas estão desconstruindo várias dessas coisas culturais e heranças que a gente vem trazendo, e a gente vê como isso de fato está gerando conversas também. Então, é importante mesmo, não é brincadeira, sim, né? É importante mesmo. Sim. Enfim, mas é Eu até tô fazendo meu TCC da pós-graduação, e aí tava fazendo aqui uma pesquisa pro meu TCC, que era mesmo pro meu TCC, e justamente encontrei um artigo que, enfim, tava falando de algumas questões sobre essa construção de inconsciente também que a publicidade faz, assim, e tem uma situação meio ovo a galinha, porque o nosso papel é refletir os valores e os códigos culturais do nosso tempo, mas ao mesmo tempo a gente está ajudando a construir eles, a gente está reforçando eles. Então tem é complexo, assim, porque a gente não consegue puxar esse fio e falar, não, começa por aqui, ó. Sim. Primeiro a gente faz tal coisa, depois a gente faz a outra. Essas coisas estão sempre se retroalimentando. Também não tem como a gente pensar que a gente consegue fugir completamente, né? Tipo, vamos desconstruir tudo, vamos fazer tudo ao contrário, porque não é parte do nosso trabalho ser, de fato, esse espelho, em alguma medida, de qual é o momento daquela sociedade, daquelas discussões, mas à medida que a gente é um espelho, a gente está entregando esse reflexo de volta para as pessoas, né? E aí elas precisam se reconhecer. E aí a gente também começou a se dar conta nos últimos tempos que existiam pessoas que se reconheciam nessas narrativas, mas existiam inúmeras que não se reconheciam. E que a gente nunca deu bola, né, pro fato de que elas não se reconheciam ali. Então, mudar o ângulo desse espelho, acho que tem sido parte dessa desconstrução, assim, né? Uma parte muito importante. Mas é realmente um ciclo complexo, assim, esse lugar onde a gente está, profissionais de marketing, de comunicação e tal. A gente Perfeito, você colocou super furacão. É isso, né? A gente quer ser um espelho e ao mesmo tempo um farol, né? Assim, então a gente quer lá iluminar lá na frente, né? Para onde a gente vai, mas ao mesmo tempo tá aqui ainda, né? Mostrando como é hoje. Sim. E aí o tio da Suquita. E aí conecta com o tio da Suquita, porque voltou, né? E quando voltou, ainda ficou a história da polêmica, né? Porque eu fui assistir de novo, cara. E era engraçado, porque assim, a menina parecia ali bem ingênua, né? No sentido assim, tipo, eu não sei nem se ela se toca que ele tá ali... azarando ela, chavecando ela e tal, né? Mas ela já dá aquela cortada chamando ele de tio e ele, né, fica ali arrasado. E quando volta agora a campanha, a menina já botando ele no, né? Querendo botar ele ali mais, tipo, enquadrar, né? Mas curioso que
eu acho que isso também deve ter sido uma questão da polêmica, né? Tentaram trazer ele dando uma carinha mais moderna, botando ele ali de tênisinho, de meia, todo como se fosse o coroa moderno, mas no fundo repetindo a mesma coisa, né? Querendo ali dar em cima da menina. Mais nova, muito mais nova. Sim. Tem muitos aspectos aí, né? Muitos aspectos. Essa campanha ela tem várias camadas, eu acho. Várias questões. Porque, assim, eu botei pra assistir também, assim, e é muito engraçado, né? Primeiro o flashback, assim, tipo, aquela coisa que você voltar assim e falar, caralho, calma aí, onde eu vim parar? Onde eu tô, sabe? São quadrados os filmes, né? De ambas as campanhas, quando a gente bota no YouTube, eles são quadrados. Acho que esse já é um detalhe, assim, né? Cara, é muito engraçado. E beleza. Porque esse também é bem antigo, né, gente? Também é bem antigo. Essa foi veiculada em 99 e ficou também 9 anos, tá? 9 anos lá. Cara, bem longo também. E aí, a gente, assim, logo que eu botei, assim, a primeira, porque acho que tem 3 vídeos principais, eu não sei se tem mais, mas tem 3 vídeos que eu vi, pelo menos, e fora o Revival, né? E logo no primeiro, tem uma coisa da menina, do jeito que ela tá tomando, que também é pra provocar, sabe? Entendi. E isso é muito engraçado. Aquele jeito dela no canudinho ali, assim. Não que isso seja um problema ou não, mas é curioso, porque, assim... Vou falar uma coisa engraçada aqui, mas eu vi algumas chamadas do Sex Hot, por exemplo, que tem menos a sensualidade nesse sentido, tipo, assim, explícito, do que o jeito como ela toma um refrigerante, né? E o ângulo que filma, né? Porque nessa hora é, tipo, muito perto dela, é muito perto da boca dela. Tipo, é pra ser uma coisa muito sexualizada, exatamente. Assim. E aí, estamos aqui... Mesmo que sutil, mas não tão sutil assim, né? E ele é fisgado por essa sensualidade. E a gente tá falando aqui né? A gente tá trazendo essa camada que tem que ser trazida da conversa, sendo que lá no começo eu falei, a gente vai dar boas risadas, são todas campanhas engraçadas, mas elas são. E aí, quando a gente fala que isso tem muitas camadas, todas elas... Eu acho que também tem, vamos ser sinceros, assim, né, que não tem como a gente escapar de que a gente assiste isso e dá risada, assim, ainda o componente do humor, ele ainda tá lá, por mais que a gente hoje já deu uma risada, talvez, que depois fique meio amarela, e a gente fica meio, tipo, nossa, não devia estar rindo, ai, nossa, isso, a gente achava isso engraçado, né, tem mais uma coisa de formato, acho que no da Brastemp é um pouco mais engraçado mesmo, o da Suquita, confesso que ele me deixa mais desconfortável do que o da Brastemp. O da Brastemp, acho que o formato, ele instiga essa coisa de parecer uma sketch mesmo e ter umas tiradinhas muito bem boladas, mas tem isso, né, eram campanhas que se propunham a ser campanhas zoeiras, e acho que isso também é parte dessa história, que eram marcas que estavam trabalhando uma narrativa de humor, de uma conexão por esse lado. Aí a gente traz essas outras camadas que são fundamentais agora, mas tem eu tenho isso. Pra mim que essa primeira, especificamente, ela tem um quê de causar uma estranheza mesmo no início. Sabe? Tipo, parece que é proposital, sabe? Tipo, pode ser só a minha interpretação, tá? Mas ela vem, assim, com um jeito, tem um silêncio ali, sabe? Tipo, uma coisa dos dois desconfortáveis, sabe? Tipo assim, ela tá ali, por mais que ela esteja, tipo, meio que ingênua, assim, sei lá, parece que tem um ar pesado, sabe? Tipo, especialmente quando você coloca um do lado do outro, né? Porque, assim, ele tá ali todo quadradão, todo tio mesmo, né? Assim, eles estão no elevador e ela tá com aquela coisa, tipo, meio sensual, assim. E aí, o legal disso é isso, quando vem o corte dela, cara, é sensacional, porque você fica meio desconfortável, assim, de repente ela vai dar um soco, assim, assim, caraca, isso é muito bom. Não, e aí é divertida, né? Porque eu lembro que marcou, porque... E também virou também, assim, referência, né? Tudo a gente chama, né? É o tio Suquita. Quem vivenciou também... Na época, essa campanha também virou meio referência de quando via um cara bem mais velho querendo fazer esse papel, a gente chamava de tio Suquita. Ó, o tio Suquita também virou referência, sabe? Por isso que foi marcante, né? Sim, total. Total. Eu acho que tem uma tensão ali que ela é aliviada quando ela dá esse corte nele, porque e talvez... É interessante que o Henrique trouxe isso, porque eu ia dizer assim, talvez seja uma coisa que a gente, como mulher, sente, porque a gente já se viu nesse tipo de situação. Invariavelmente, assim, a gente já se viu em alguma situação parecida. Tenho certeza que quem tá ouvindo isso também vai lembrar de alguma coisa parecida. A gente se sente desconfortável, ou acuada, ou intimidada, ou sem saber muito como sair daquele tipo de situação, e isso é um assunto
muito sério. Que não é o, né, nem vou entrar nessa porta profundamente agora, mas isso é um assunto sério. Então, acho que tem um início ali que é, gente, o que vai acontecer com isso? Porque bate realmente, assim. E aí, acho que ela alivia aquela tensão quando a gente vê que, tipo assim, ela vai se sair dessa, talvez até por quase essa sensação de ingenuidade, como a Cíntia colocou, assim. Não sei se ela não tá se dando conta, se ela tá fazendo aquilo de propósito, se é tão pra ela, tipo assim, que esse cara, imagina, que é, tipo, simplesmente respondendo do jeito mais franco, autêntico, assim, possível, né? Mas eu acho que, em alguma medida, por mais que isso não fosse uma pauta desse jeito, na época também, final dos anos 90 e tal, eu acho que esse marco é assim que a gente chama esses caras, ou chamou por um tempo, também nos deu um certo poder nessa história, assim, né? De, tipo assim, agora a gente consegue apontar e nomear, ó, esse aqui é aquele cara mais velho, inconveniente, que não tem noção da sua idade, ou que não tá sacando que eu sou menor de idade, ou qualquer coisa do gênero, assim, né? Tipo, não tem cabimento isso aqui. Sem noção, né? O famoso sem noção. Virou sinônimo de tio Suquita. Sim. E tem uma curiosidade que eu peguei também na pesquisa aqui pro episódio, que o cara que criou a campanha, ele tirou de uma experiência pessoal. Mas não nesse sentido, exatamente. Mas ele adaptou, porque ele estava com a esposa comprando roupa numa loja que era tipo meio uma loja gringa que tinha vindo, e tinham várias meninas novas atendendo. E aí uma menina perguntou assim, você sabe qual é o seu tamanho? Ele falou assim, não. Ela, não, pode deixar que eu descubro, alguma coisa assim, eu sei, um negócio assim. E ele ficou todo bobo, assim, a esposa dele tava com ele, tava toda só acompanhando, né, assim, vendo, tipo, ele todo se sentindo com as menininhas, isso aqui e tudo mais. E aí, quando ele experimenta a bermuda lá, ela pergunta, e deu? Aí ele falou, coube certinho. Ela falou, viu, você veste a mesma coisa que meu pai. E aí a esposa dele começou a rir até morrer, assim. Ele achando que era porque ela estava observando ele atentamente, assim. Que é uma narrativa muito boa, inclusive, que podia ter rolado também. Mas é muito bom. Total. E aí tem uma coisa, botando bem o nosso chapeuzinho de profissionais de marketing dessas duas campanhas, assim, que é justamente essa longevidade delas, né? Uma coisa que a gente já falou aqui em outros episódios, quando a gente falou de outras campanhas, mas eu achei muito legal que tu trouxe esses exemplos que realmente são mais antigos e que foram muito longevos e que são marcantes até hoje, estão aí na cultura até hoje, tanto é que estão tendo revivals. Porque isso, do ponto de vista assim, do nosso trabalho mesmo, isso é um puta sucesso dessas marcas. Não tem como a gente negar, assim, né? Isso é um trabalho bem feito. E eu fiquei com um questionamento na minha cabeça. Era mais fácil fazer publicidade antes, quando uma campanha podia durar 10, 15 anos? Eu vi aqui que a primeira campanha da Brastemp durou 15 anos. Então, assim, eu fiquei me perguntando isso, porque hoje em dia isso dura o quê? 10 meses, quando muito? 10 horas, às vezes, 10 dias, dependendo, 10 minutos, porque já sai do ar. Porque tem cancelamento. Eu fiquei me perguntando isso, era mais simples, era mais fácil? O que tu acha, Cíntia? Cara, assim, olhando hoje, parece que sim. Mas, por outro lado, cada tempo teve seus desafios, né? E a gente sempre... A gente sempre não, mas assim, às vezes a gente tem a tendência de achar que o momento que a gente está vivendo é sempre o mais difícil, é sempre o mais desafiador, né? Com todas, por exemplo, todas essas transformações no mercado de mídia e tal. Me parece que realmente lá atrás as coisas eram mais simples. Por exemplo, na parte da veiculação. Basicamente, você tinha as TVs abertas. Em 91, você estava começando o mercado de TV por assinatura, não era nem assim o auge, né? Então, quiçá os canais digitais, entendeu? Né? Não existiam. Então, que mídias a gente tinha para veicular uma campanha? Se era massa, você ia para a TV. Aí você tinha rádio, você tinha os impressos. Então, assim, era tudo... Você tinha uma variedade menor, e eu acho que talvez por isso também você conseguia impactar tanta gente, né? Claro, um veículo de massa como a TV aberta no Brasil, né? Você
impacta milhões. Aí se você tem uma frequência aí de 10 anos, 15 anos metralhando essas pessoas, pô, virou um chiclete na nossa cabeça. Eu não sei se nos dias atuais você conseguiria ter uma campanha que, entendeu? Além de você ter essa duração toda essa durabilidade, de você ficar lá 10 anos com o mesmo tema e ele fazer sentido atravessando uma década, né? E você ter um produto que tem essa longevidade toda, ou uma prestação de serviço, seja o que você estiver divulgando, e você conseguir massificar desse jeito, porque hoje a gente está aí super pulverizado com as mídias. Você pega o público jovem, nem liga a televisão, nem tem TV. TV é para assistir o streaming ou jogar videogame. Né? Então, para você atingir essas pessoas hoje, da mesma forma que antes, nossa, não sei se seria possível. Então, acho que realmente nos dias atuais tudo é mais desafiador, assim. Assim, tem dois lados, né? Assim, tem o lado que é mais desafiador, porque é isso, tipo, como o Seth Godin fala, as pessoas, quando a internet veio, falaram assim, nossa, é o maior meio de massa, e de repente perceberam que não, que, tipo assim, é o menor de todos, porque são vários grupinhos muito específicos, nichados, falando meio de nichos. Exatamente. Sim. E aí, mas em compensação também criou oportunidades para quem não tinha, né? Porque para você também ter 10 anos de frequência na Globo, eram toneladas e toneladas de dinheiro que tinham que chegar ali, né? Sim. E aí, em compensação, teve isso. Acho que esse foi o golpe que as grandes marcas, assim, os grandes anunciantes não entenderam, né? E demoraram para entender. Que não foi assim, vai ter internet e eu não vou saber como navegar. Não é isso, não vou ter dinheiro, não é isso. Mas tipo assim, acho que ninguém esperava que tantas marcas iam crescer usando muito melhor e gastando nada, né? Assim, quase. Acho que esse foi o ponto de virada, assim. E as marcas que perceberam rápido, né? Que provavelmente foram as marcas que não tinham dinheiro, exatamente por isso elas perceberam rápido, porque, né? Elas tinham um incentivo muito grande ali, acabaram dominando, né, a internet. E isso é muito louco, porque deu essa virada toda e depois as marcas, enfim, aí tem tudo isso que a gente já sabe como é que foi. E acho que tem um desafio também pensando que aí a gente estava falando de algo que, sei lá, tinha alguns filmes que passavam repetidamente, mas assim, em poucos meios, não tão repetidamente assim. E agora, para uma campanha ser longeva ou ter essa enfim, uma consistência, digamos, em cima de uma mesma mensagem, cara, a gente tem muitos pontos de contato, né? Isso demandaria que a gente falasse 5 vezes por dia em lugares diferentes, todos os dias, 24 horas da mesma coisa. Não dá para ter um grande filme, 2, 3 grandes filmes e é com isso que a gente vai trabalhar, né? O Always On é um desafio para essas grandes mensagens de marca, tipo, como que a gente desce isso para que isso vire conversas interessantes, para que isso vire conteúdos interessantes, para que isso, enfim, se traduza em outros formatos também. Então, é complexa essa história, né? Não, sei lá, talvez essas mesmas campanhas que a gente tá vendo, elas, hoje em dia, elas não pudessem durar tanto tempo, porque a gente não ia aguentar eles falando que, sei lá, não é uma Brastemp o tempo inteiro, todos os dias, em todos os lugares, no Instagram, e na TV, e no isso, naquilo, tipo... Tem uma coisa aí, né, que era desse e tem a velocidade de mudança das coisas também, né? Porque é isso, sei lá, em um ano a gente provavelmente viveu o que a gente vivia antigamente uma década, né? Então, tudo muito rápido, né? Não sei. Essa visão de campanha, assim, o quanto ela tá ligada ou não com o conteúdo em si, assim, né? Se o conteúdo que vocês vendem, produzem, ele é ponto de partida para essas campanhas, ele é o que vocês usam como campanha, se vocês chegam a produzir coisas diferentes para serem campanhas, como é que isso vira até social, essas coisas, né? Como que vai quebrando? E acho que daí, especificamente, fazendo um complemento aqui, quando a gente tá falando de conteúdo adulto, que também não é em todos os lugares que a gente pode botar, de todas as formas e tal. Sim, mas esse é o principal ponto, né? Assim, normalmente a gente usa como ponto de partida o conteúdo. Só que a gente tem muita restrição por conta do conteúdo ser pornô. Então, não é qualquer veículo que vende espaço pra gente. A gente não pode fazer uma mídia exterior, por exemplo. A gente não pode botar um BuzzDoor, a gente não pode botar um outdoor. A gente tem muitas restrições. A gente não pode fazer mídia impulsionada nas redes sociais. Então, assim, a gente pode fazer quase nada, tá, gente? A gente é bem
É bem cerceado. Por que isso? Porque é um conteúdo adulto, voltado para mais de 18 anos, então os veículos ficam um pouco receosos, tem que ter certeza se realmente vai conseguir restringir ao consumo de apenas maiores de 18 anos. Então, claro, se você bota uma mídia na rua, qualquer passante, inclusive uma criança, está passando e está vendo. Então, por mais que você não coloque nenhuma imagem explícita ou qualquer imagem sensual, o fato de levar a marca por si só já é um problema, porque a pessoa pode procurar aquela marca depois e aí se deparar com um conteúdo, né, voltado para um público acima de 18 anos. Então, a gente já tem essa restrição em onde veicular. Esse é o nosso maior desafio. E a gente acaba partindo muito do ponto de partida, sim, dos conteúdos e também de divulgar agora, mais recentemente, o nosso streaming, que embora ele seja muito antigo, mas só agora a gente está realmente botando mais foco nele. E também essa história que o Henrique falou no início, quando eu estava ali me apresentando e tal, né, que a gente está fazendo todo um trabalho de mudar o posicionamento do Sexy Hot. A gente começou a construir esse novo posicionamento no início do ano e vem trabalhando ele para trazer cada vez mais um olhar também feminino para o conteúdo, mostrar nos filmes, né, que a mulher também tem prazer, porque historicamente quase todos os filmes encerravam com o homem gozando no final, né, quase nunca retratava ali o prazer da mulher. Ter essa mulher ali muitas vezes também sendo protagonista, né, e dominando ali a ação ou colocando em prática o que ela quer, trazendo conteúdos mais realistas, com histórias mais do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que poderia ser a gente vivendo, né, ao invés de só filmes muito performáticos, com a mulher com o pé no lustre, que ninguém, né, vai se conectar com isso porque não faz isso em casa. Então, a gente tem tentado trazer cada vez mais essa narrativa para as nossas campanhas, sabe? Para mostrar para as pessoas que a gente está mudando e que a gente está cada vez mais diversificando o nosso portfólio e trazendo conteúdos mais inclusivos. A gente trouxe conteúdos com legenda e legenda descritiva e audiodescrição para pessoas com deficiência visual e auditiva. Então, assim, tem uma série de ações e de inovações que a gente vem trazendo para o portfólio, que a gente usa isso nas nossas campanhas, né? A gente quer contar essa história para mais pessoas, sabe? O desafio é aonde eu vou contar essas histórias, dado que a gente tem o desafio aí da mídia. Então, entendeu? eu vou fazer uma piadinha aqui bem sem graça pra gente começar, que é: não pode ser aqui, não pode ser aqui, não pode ser aqui, que os veículos falam. Muito bom. Não foi sem graça, foi muito boa. Depois, quando as pessoas assistirem, elas vão entender, né? Você põe o link lá para elas poderem entender. Boa, mas vamos lá, então. Vamos falar da campanha. Verdade. Como é que surge, né? Isso, eu queria entender como que foi esse... Até porque é isso, né? Se vocês têm essa super restrição, aí vocês viram pra agência e falam: então, gente, a gente precisa fazer uma campanha, mas não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Como é que chegam esses briefings? Como é que surgiu essa ideia? Não, assim, quando a gente tá dentro dos nossos próprios canais, aí, obviamente, a gente pode, né, ser explícito. Sim, por exemplo, quando a gente comprava espaço dentro dos outros canais da própria... dos outros canais de TV por assinatura da própria Globo, né? Por exemplo, o Multishow, e a gente exibia ali no horário da madrugada, a gente podia exibir alguns conteúdos mais sensuais, mas nunca 100% explícito, né? E aí tinha a restrição do horário. Mas essa campanha já tem 5 anos e a gente procurou a agência com a intenção de começar a abrir a cabeça das pessoas, né, e de inspirar as pessoas e mostrar para as pessoas que o conteúdo pornô, ele muitas vezes, até porque a gente ouviu isso muito em pesquisa, ele pode ser um ponto de partida para uma relação sexual em diversas situações. Então, assim, tanto a gente ouviu muito casais que já estão num relacionamento de alguns anos e que já está meio na rotina, ou já está meio morna a relação e às vezes precisa ali de um estímulo a mais, sabe?
Ou, às vezes, é aquele dia que a pessoa, um dos dois está mais cansado e, de novo, quer ter ali um ponto de estímulo, né? De apimentar ali aquele momento para depois decolar, sabe? Também tem muito consumo individual, tanto, né, do homem quanto da mulher, que, por qualquer que seja a razão, também se excita vendo e quer ter aquele momento de prazer ali, né, com o próprio corpo. Então, a gente queria uma campanha, quando a gente criou essa, de mostrar para as pessoas que elas podiam também sair da rotina. Significava também, às vezes, sair do cômodo do quarto, né? Então, assim, você tem 1000 formas de sair da rotina. Você pode se inspirar vendo um pornô, você pode simplesmente sair do teu quarto e pensar em outros ambientes, né, da sua casa ou de outros lugares, para as pessoas começarem a viver, experimentar e experienciar o sexo de outras formas, sabe? E, assim, a gente gosta muito de trazer para a conversa o tema para que as pessoas cada vez mais falem sobre isso de forma natural. A gente quer naturalizar o sexo, sabe? E o pornô é isso, é um conteúdo que pode contribuir, seja para um momento ali individual ou seja para uma relação, para quem gosta, para quem se estimula com isso, com conteúdo audiovisual, sabe? Então, aí a gente foi procurar essa agência. Na época, a gente não tinha relação com eles, né, com a África, mas a gente quis procurar uma agência, assim, grande, mais conceituada, que tivesse criado várias campanhas muito bacanas, muito legais, que, de repente, pudesse trazer ali alguma forma diferente da gente falar de pornô, né? Porque é isso, é tão difícil. E aí eles criaram essa campanha, a gente criou uma landing page light para as pessoas caírem, né, que era o podeseraqui.com.br, e aí ali a gente falava um pouco sobre o conteúdo para depois as pessoas caírem no streaming, entendeu? Era uma porta de entrada light, porque também se você, por exemplo, entra no Google e tem de cara um link para um conteúdo pornô, já não pode, né? Então, assim, você tem que ter ali uma passagem, entendeu? E aí a gente cria essas landing pages, né, lights, entendeu? E aí a gente contava ali uma historinha e tal. Cara, é interessante porque esses dias eu esbarrei até numa publicação de uma das meninas que trabalham lá com vocês, que é a Liris, né? Sim. A Liris. Sim. E falando de um prêmio que vocês ganharam com uma chamada é ótimo, né? uma chamada post. Enfim, vamos lá. Sim. A gente ganhou um Promax. Isso, exatamente. Ganhou medalha de ouro no Promax. E o que eu fiquei, assim, que passou na minha cabeça foi que não é só ser criativo, né? Porque você tem que ser criativo passando a mensagem nas entrelinhas ali, né? Você tem que conseguir passar a mensagem de uma maneira que passe pelos filtros, vamos colocar assim, que existem aí para esse tipo de conteúdo. E é uma dificuldade. Eu sei que vocês tiveram uma pesquisa, e a pesquisa já estava apontando um caminho criativo, mas isso saiu fácil, saiu rápido, ou como é que foi para de fato ter a campanha depois, a ideia mais ou menos pronta, assim, no formato que ficou? Essa campanha do Pode Ser Aqui ou isso, essa Pode Ser Aqui? Pode falar das duas, se quiser, mas no geral, assim, como é que funciona, né, para a galera conseguir criar em cima disso? Só porque, assim, criação já é um negócio difícil, né? Porque é subjetivo, tanto que, assim, as pessoas pagam muito caro para agências grandes porque sabem que vão ter campanhas que têm mais chance de se tornarem, enfim, chegar na cultura, chegar nas pessoas, enfim, da mensagem chegar. Mas quando você tem mais uma camada de desafio, eu fico me perguntando, né, como é que funciona, assim, se leva mais tempo ou se com a pesquisa tão já apontando o caminho criativo ficou mais fácil, como é que foi? Henrique, para ser honesto, eu nem sei te responder, assim, comparativamente, por exemplo, lá dentro da agência, né, o tempo que eles levam ou levavam na época com outros clientes, com outras campanhas, se estava na média ou não. Para a gente, que nunca tinha feito com uma grande agência,
foi um prazo ok, que foi o prazo que eles deram, que foi o combinado, eles mostraram... Primeiro, na verdade, eles trouxeram algumas possibilidades, alguns caminhos criativos, e aí a gente foi debatendo até eles afunilarem e chegarem nesse. Eu acho que foi, tipo, estava dentro da minha expectativa, foi ok. Eu não sei se para eles, entendeu? A gente teria que bater lá e perguntar para eles como é que foi. Mas uma coisa é curiosa, né? Todas as agências que já atenderam a gente até hoje, todo mundo fala assim que todo mundo gosta e que às vezes acontece assim de ter até uma certa disputa assim, tipo na redação, em algumas áreas, tipo, eu quero pegar isso, sabe? Assim, muita gente querendo pegar esse job, porque foge muito assim do lugar comum do que as agências têm dentro de casa como cliente, né? Acho que, enfim, não é toda hora que cai ali uma marquinha pornô para se trabalhar, né? Então, assim, das duas, uma, ou você tem as pessoas que não querem de jeito nenhum, por qualquer que seja a razão, né? Acontece às vezes são razões religiosas, as pessoas têm alguma religião que não querem ter contato com essa natureza de conteúdo, e aí, ok, a gente respeita, e assim como a gente sempre fala quando a gente vai contratar alguém, a gente fala com todos os nossos fornecedores a mesma coisa, fica à vontade, vocês têm que ter, né, conforto para trabalhar com isso, assim como a equipe que vocês vão botar para trabalhar. Né? Então, se certifique que você vai ter gente dentro de casa para prestar esse serviço para a gente. E aí, obviamente, as agências que são ali tamanho médio, enfim, tem mais de uma pessoa na equipe, se um não quer, tem outro que quer. E aí, normalmente, são esses dois extremos, o que não pode ou não quer, e o outro que super quer, e que, né, tipo, eu quero muito pegar esse job, sabe? Porque... E a gente se diverte muito, viu? Vou te falar, a gente se diverte muito, porque a gente faz vários brainstorms bem divertidos, bem engraçados, e a gente fala assim de uma forma tão natural sobre os temas, sobre os filmes, sobre os conteúdos, que a gente acaba se divertindo. E aí quem trabalha com a gente, né, acaba se divertindo também. Boa. Eu até abri aqui a plataforma da Contagious de canto de olho, porque eu fiquei, agora te ouvindo falar também, fiquei lembrando que a gente tem tido muitos cases lá, e aí a nossa plataforma faz, enfim, uma curadoria, uma seleção, enfim, de cases do mundo inteiro, de um monte de marca, excelência criativa no mundo todo, não vou fazer o jabá aqui, mas já fica aí de canto. A gente tem tido muitas coisas recentes, e eu fui pesquisar aqui só para ver se eu não estava meio com a percepção meio distorcida, mas muitas coisas, por exemplo, do Pornhub, que tem feito muitas ações criativas de muitos tipos, desde dar acesso grátis para as mulheres durante o período menstrual delas, porque normalmente a gente está com a libido mais alta, enfim, tá, né, mais interessada em sexo, até fazer campanha de mudança climática, assim, de preservação das abelhas. Eles têm, né, por causa, enfim, da reprodução das abelhas, então eles conseguiram fazer uma analogia e, né, uma conexão com a marca muito interessante, assim, a gente tem feito algumas coisas, então até já saiu até um estudo que a gente chama de Brand Spotlight sobre o Pornhub, e isso me lembrou, fazendo essa conexão com o que tu estava trazendo também, que agora não me lembro quem era, o grande dono famoso de agência, sei lá, David Ogilvy, um desses caras, assim, famosos da história da publicidade, que sempre falava, né, me dê a liberdade de um briefing restrito. Dessa perspectiva de que quanto mais essas restrições a gente tem, essas barreiras, tipo, não pode isso, não pode aquilo, aqui eu tenho que falar assim, aqui eu tenho que fazer tal coisa, mas também tem que cuidar com isso aqui, que em tese isso seria um caminho para a criatividade. É verdade? Tem sido assim na experiência de vocês? Vocês sentem isso? Que é engraçado isso que você está falando, porque me lembra uma coisa. A gente tem as restrições que não são as nossas restrições, né? São as restrições... Sim, são do mundo externo. Do mundo, né? Do mundo externo, que obviamente a gente respeita e obviamente a gente vai seguir. E aí, quando a gente vai passar um briefing, a gente é pouco restritivo. E aí é curioso porque... recentemente a gente fez um brand content com Porta dos Fundos. Depois dá uma olhada aí, eu posso mandar o link para vocês. Que legal. Que ficou super legal. Foi o Porchat que protagonizou. E, bem, vou acabar dando um spoiler aqui. É um casal que tá ali também na cama e tal, meio que vai começar, e ele fala... E aí eles
pensam em botar um filminho pornô para eles assistirem juntos. E, enfim, aí se desenrola a história e foi muito interessante o processo com eles, muito legal, porque a gente conta essa narrativa toda, conta essa história, conta o momento que o Sexy Hot está vivendo, conta o que a gente gostaria de passar de mensagem, né? A gente quer deixar claro que o pornô também pode ser para a mulher, mas a gente não quer excluir o homem, a gente quer deixar claro que a gente é um ambiente seguro para quem gosta e quer ver. Então procure, né, num lugar que você sabe que você vai encontrar um conteúdo que foi produzido por uma indústria séria, que todo mundo que trabalhou foi remunerado, né, que as pessoas que estão ali deram consentimento para estar ali, porque você tem outras N plataformas com conteúdo gratuito que você tem de um tudo, né? E nesse de um tudo você tem um monte de conteúdo captado com celular, que você não sabe se as pessoas que estão ali deram consentimento para estar ali, fora todas as outras bizarrices que você pode ainda se deparar. Nossa, então, sim. A gente quer passar essa mensagem, né? Quer assistir? Então vai num lugar bacana para assistir. Mas a gente não mandou uma lista de restrições para eles. Cara, e aí foi muito legal, porque o roteirista, quando a gente fez a reunião de briefing com eles, ele pescou tão bem que no primeiro roteiro que ele mandou, já estava, assim, muito redondo. Assim, tinha pouquíssimas coisas, assim, que a gente pediu para ajustar. Ele veio muito certeiro, ele pescou bem. E a gente deixou... Então, as restrições foram... Acho que é isso que a gente fala, que a gente sabe que existe por conta da natureza do conteúdo. Mas fora isso, a gente deixou ele livre para passar a mensagem. Então assistam, porque tá bem divertido. Nossa, muito bom. E a gente conversou há pouco, tem um episódio que a gente gravou há pouco com uma pessoa que trabalhava lá. Na real, a gente falou com ele tinha acabado de sair do Porta dos Fundos e tá em outra empresa agora. Mas a gente acabou falando muito sobre o Porta dos Fundos e sobre o processo criativo de conteúdo, assim. Então, tipo, tô fazendo gancho com o que tu tá falando agora, porque eu fiquei imaginando um pouco do que ele contou, assim. E acho que tem essa grande capacidade, assim, que eles têm mesmo de... Enfim, eles são brilhantes, assim, na maneira como eles escrevem as coisas. E, ao mesmo tempo, isso que tu trouxe tem tudo a ver com isso que eu tava comentando do Pornhub, né? Que é a variedade de assunto para abordar e ângulo e ideia para ter... É enorme, porque é isso, as restrições não são de vocês, né? Elas são, enfim, legislativas, enfim, dessa outra esfera, assim, né? Mas, por exemplo, vou comentar uma coisa, né? O vídeo chama Pornô a 2. E é curioso que quando a gente estava dentro de casa, fazendo o nosso dever de casa com o time de marketing, falando, e o que a gente vai botar no briefing, né? Qual é a mensagem central que a gente quer passar? E, normalmente, as áreas de comunicação, as áreas de marketing querem passar, ou as áreas de produto querem passar 1000 mensagens, né? Vamos passar o preço, vamos passar o streaming, vamos passar aqui. Você quer passar tudo em um negócio só, né? Uma chamada de 30 segundos, começar 30 segundos, você quer enfiar tudo lá dentro, né? Ou quando era impressa, queria aumentar logo desse tamanho e mesmo assim escrever um texto enorme, né? Quem é criativo vai se identificar com... Sabe o que é que o cliente chato quer, e aí no final fica aquela coisa feia, né? Porque o cliente quer enfiar todas as informações, né? E aí a gente ficou nesse dever de casa, caramba, e eles tinham falado, olha, se vocês puderem, tentem não colocar muitas mensagens, porque quem quer passar muita coisa acaba não conseguindo, né? A gente acaba ficando uma coisa, tipo, querendo passar mensagem demais e não focando em nada. Então, a gente fez primeiro esse dever de casa interno, tipo, vamos ver qual vai ser o foco central, porque realmente a gente tem muita coisa que a gente gostaria de falar. Então, esse foi o que a gente restringiu, foi dentro de casa de falar, cara, vamos pegar ali 1 ou 2 mensagens-chaves e acabou, entendeu? Porque realmente, se a gente fizer uma lista de 30, aí o roteirista vai ficar com mais dificuldade de montar uma coisa bacana, né? Para cumprir da check em todos aqueles boxezinhos, né? Cara, se eu pudesse, eu marcaria com texto, sei lá, colocaria um cartaz agora com tudo que você falou, assim, para tipo, todos os clientes pelo mundo, espalhados pelo mundo. Gente, não só os meus, os futuros meus, dos clientes de todas as agências, porque eu sinto por todas elas. E assim, cara,
Eu entendo. É de fato uma loucura de vez em quando. Mas sabe que até a gente que faz pesquisa, a gente recebe a gente queria entender isso, e daí também isso, mas aí um pouquinho daquilo, e aí a gente precisa entender a conexão disso com aquilo, e é tipo, mas gente, não tem como. E quanto tempo eu tenho para apresentar para vocês? Eu preciso apresentar em 45 minutos para diretoria. Mas peraí, como que eu vou falar disso? Então, é a mesma coisa. Mesma coisa, contrata o Instituto de Pesquisa, quer pagar por uma única pesquisa, mas quer perguntar, assim, 50 temas diferentes, né, no mesmo questionário. Não, eu sei que eu sou cliente, eu sei como é isso, mas eu me policio, gente, para não ser uma cliente tão difícil. Eu tô relendo o livro do Criatividade S.A., que é do fundador da Pixar, né, da Pixar, de filmes lá da Disney e tal. E ele fala, tem eu acabei de ler um trecho que ele fala sobre isso, né, sobre as diferentes áreas, e aí ele fala assim, não tente tipo, limitar as pessoas nesse sentido, de falar assim, tipo, você não pode falar nada porque tá todo mundo querendo fazer o melhor dela. Só que o que elas precisam entender é que, assim, para cada projeto tem alguma coisa que vai, né, se destacar ali, e você tem que pegar o melhor de cada um ali, todo mundo fazer todo mundo entender que todo mundo tá querendo o melhor, mas que de vez em quando o melhor é não falar sobre a sua área, o melhor é deixar a sua área de lado. Então, focar nesse contexto. Mas é difícil, né, cara? Porque é isso, quanto maior a empresa, mais áreas, mais complexo fica, porque é isso, todo mundo quer botar, não só as pessoas querem que a sua área se destaque, então preço, logo, texto, enfim, qualquer coisa, como tem a parte do ego também, né? Que aí também começa a ter um papel ali que é complicado. De aprovação, camada de aprovação, porque tem uma pessoa que tem que falar ali que passou por ela e que ela aprovou, enfim, ou que ela sugeriu uma alteração. Aí trocou uma vírgula de lugar. Exatamente. Né? Mas enfim, gente, eu vou aqui, não vou chorar minhas pitangas, porque, enfim, a gente está se divertindo aqui. Cara, mas eu me diverti bastante. Gostei, as conversas foram engraçadas e ao mesmo tempo tiveram um grau de profundidade, né? Assim, tipo, a gente foi para uns lugares meio diferentes ali que eu não estava muito esperando, mas que acho que são conversas importantes que a gente precisa ter, enfim, até para quando a gente revisita o passado, a gente vê o que a gente fez de errado e o que a gente pode ajustar aí para o futuro, né? Então, Cíntia, obrigado por ter topado participar, obrigado pelo carinho, por ter separado as campanhas, enviado pra gente tudo direitinho. Ela enviou a gente um arquivo de WeTransfer. Então, assim, você vê como uma pessoa tá maravilhosa, de fato, organizada, ali, dedicada pro negócio. Então, obrigado pelo seu tempo e obrigado pela participação. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer enorme bater esse papo. É uma pena que ele não foi no bar, de fato. Uma pena que ele não foi no bar em Portugal, né? Teria sido ainda melhor. Em Portugal. Não é? É uma pena que ele foi assim, virtual, mas mesmo assim foi um prazer enorme. Muito obrigada, eu adorei. Demais, valeu mesmo, e foi muito legal, assim, mergulhar também nesse universo, né, assim, entender como é o trabalho de vocês, entender como é falar sobre esse assunto, entender como são os objetivos, as estratégias criativas, enfim, obrigada por dividir tanta coisa, também acho que tem vários takeaways práticos para a galera que está ouvindo, além de todas essas discussões importantes e das risadas que a gente deu. Foi realmente um prazer.